O Flamengo tá nesse momento por causa do Dorival. Não, tá bom. Mas eu tô dando um exemplo. O Vidal vira titular. Faz o gol do título da Libertadores do Palmeiras. Mas isso a gente não sabe. Não sabe, então. O que a gente sabe é que esse momento do Flamengo é brilhante por causa do Dorival. Ou você pode achar que não. O Flamengo ganha o Corinthians por causa do Dorival ou por causa do brilhantismo dos seus jogadores? Eu acho que ganha por causa do Dorival. Por causa dos jogadores. O Flamengo não estava conseguindo jogar no primeiro tempo. O Flamengo não estava conseguindo jogar no primeiro tempo. Esses jogadores... Do ponto de vista de estratégia... Do Paulo Souza, do ponto de vista de estratégia... Vamos lá, a gente viu ali na tarde também falando que a melhor contratação no Flamengo no ano foi o Dorival, segundo Marcos Braz. E Oscar, olha lá. Vamos começar, temos que falar, assim, podemos falar do Oscar e tudo mais, o status de negociação, mas e aí? Foi a melhor contratação do Flamengo, o Dorival? Olha, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou amigo e aprecio demais o futebol, o trabalho do Dorival, né? Então, para mim, foi. Porque ele faz esse time jogar. Porque todo mundo fala, não é possível que um time tenha Arrascaeta, Gabriel, Pedro, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, não consiga jogar. Ganhou um campeonato brasileiro com o Rogério Ceni e a torcida, acabou o campeonato, a torcida hashtag fora Rogério. O Renato leva o time para a final contra o Palmeiras, na Libertadores, no ano passado, e perde. Né? E esse ano, com o Paulo Souza, conseguiu a fazenda e perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense. E tudo ia de mal a pior. Bastou chegar o Dorival, aí a maneira dele, não vem aqui ficar discutindo agora o que ele fez, o que não fez, ele arrumou esse time do Flamengo. E o Flamengo hoje passa uma confiança para o seu torcedor, como passava na época do Jorge Jesus. Então, para mim, eu concordo com ele. A melhor contratação do Flamengo para esse ano foi o Dorival. Chega o Arturo Vidal, Cebolinha, com o Paulo Souza, não ia acontecer nada. Concordam? Vamos lá, pessoal. Hashtag F90BR também. O Dorival. É bom lembrar que é sempre aquela, melhor o Dorival, só fala de contratação, do que deu certo. Também quem contratou o Paulo Souza está lá sentado, né? O Dorival só existe pelo erro do Paulo Souza, pelo erro do que queriam com o Paulo Souza. O Dorival estava livre no começo então assim, né? sentar ali agora, eu não caio nessa, sincera, não, porque sentar ali agora para falar... É muito bonito quando fala, senta para falar de contratação, senta para falar do Dorival. Porque quando a maré estava, quando o barco estava balançando, ninguém aparecia. Vou contar a história. O Felipe, aí quando vai contratar jogador, vai para o aeroporto, faz aquela cena, fica ali quase segurando o jogador, fica ali colado no jogador no camarote vendo o jogo, vai com o jogador para cima. Invasão no CT, dirigente vive disso. E eu acho que, infelizmente, tem gente que não gosta de falar. A gente precisa falar. É um cara em campanha política, ele precisa colar nas coisas boas. Então, assim, não vai me pegar e dizer que não, porque agora a gente acerta, não. Porque quando tá ruim, ninguém aparecia. O cara agora tá em campanha, quer aparecer, quer dar entrevista, vai potencializar isso, vai dizer que ele que resolveu falar. O Dorival existe pelo primeiro semestre trágico de um planejamento horroroso de uma diretoria que não bancou o que queria, que era reformular, mandar embora, trocar. Então, esse papinho aí, vozinha mole agora, falar daquilo, isso aí não me pega não. Eu acho que é inoportuno porque é o seguinte, a gente está em agosto. Não dá para dizer agora quem que é a melhor contratação da temporada. Perde tudo, aí não ganha nada. Ou o Vidal daqui a pouco. O Vidal acabou de chegar, tá caindo de paraquedas. Começa a voar. Aí eu falo, nossa, mas o Vidal, que jogador, esse faz diferença no futebol brasileiro, olha o nível do cara e tal. Não deu nem pra ter um gostinho ali, né? Um aperitivo de mal. Tivemos um aperitivo só de Vidal. Cebolinha, que fez um jogo bom, um jogo ruim e tal. Então é muito cedo para acreditar tudo, acho que é o Dorival, e cravar que é a melhor coisa da temporada, a contratação. Então, a gente pode falar o Pedro também, né? Porque o Pedro agora que começou a jogar bem, né? Desde o começo do ano não vinha jogando. O Dorival tem muitos méritos em um curto espaço de tempo, né? De resultado, de desempenho, de fixar um time com Pedro e Gabigol, eu acho, tal. Ele tem muitos méritos, mas ainda para dizer que é a melhor contratação da temporada... vamos esperar um pouquinho, né? Que nem você definir a maior banda desse ano. A melhor banda dos últimos tempos da última semana, entendeu? Calma, né? Pra você dizer que é a maior banda de todos os tempos. Conceição estraga prazer, né? Não é? Puxa vida, era só pra dar um molho no programa. Não, Você viu? Eu tento, seu Armani. Eu tento, mas não consigo emplacar. Você quis esperar. O Vidal vira titular, faz o gol da final da Libertadores contra o Palmeiras. O momento Gente, o Flamengo tá nesse momento por causa do Dorival. Não, tá bom. Mas eu tô dando um exemplo. O Vidal vira titular. Faz o gol do título da Libertadores do Palmeiras. Mas isso a gente não sabe. Não sabe, então. O que a gente sabe é que esse momento do Flamengo é brilhante
por causa do Dorival. Ou você pode achar que não. O Flamengo ganha o Corinthians por causa do Dorival ou por causa do brilhantismo dos seus jogadores? Eu acho que ganha por causa do Dorival. Por causa dos jogadores. O Flamengo não estava conseguindo jogar no primeiro tempo. O Flamengo não estava conseguindo jogar no primeiro tempo. Esses jogadores... Do ponto de vista de estratégia... Do Paulo Souza, do ponto de vista de estratégia, não estou falando Paulo Souza, do ponto de vista de estratégia, a estratégia do Vitor inicial deu certo. O Flamengo não conseguiu jogar. O problema é que você tem problema, entre aspas. O problema pro Corinthians é que você tem a Arrascaeta. O Flamengo abre o caminho para vencer por causa do brilho dos seus jogadores. E os jogadores estão brilhando e aparecendo por causa do Dorival e o sistema que ele montou. O Flamengo abre o caminho para vencer o Corinthians. A pergunta foi o Corinthians. Por causa do brilho de seus jogadores. Não, para mim é por conta do sistema outra coisa. E do jeito o Dorival recuperou. O Dorival recuperou. O Dorival arranjou. O Dorival posicionou Gabigol e Pedro. Tudo isso. O Flamengo e Corinthians... O Flamengo abre o caminho e vence pelo brilho, pela genialidade dos seus jogadores. O que era o Flamengo antes de chegar no Dorival? Eu falei Flamengo e Corinthians. A participação do Dorival está aqui há 4 semanas falando que é ótima já. Eu estou falando que a gente se apega muito a... Ninguém está comprando o Corinthians. Vamos voltar à pergunta. O treinador, para mim, não pode ser a principal contratação do Flamengo desse ano. Foi, de fato, o Dorival, como disse o Braz? Essa é a pergunta. Estou comparando com o Corinthians. Não estou comparando com o Corinthians. Estou dizendo, quem era o Flamengo antes da chegada do Dorival? Eu cheguei a comentar aqui, na época do sorteio da Copa do Brasil, eu disse o seguinte, dos times de elite do futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético e Corinthians, eu preferia pegar o Flamengo. Porque aquele Flamengo do Paulo Souza não jogava. Não jogava. Tinha esses mesmos jogadores. Todos estavam lá. Ah, não, chegaram o Cebolinha e o Vidal. Não, estão no banco. Não estão jogando ainda. O time que o Dorival põe para jogar e para competir é o time que o Paulo Souza tinha. Os caras estavam lá. Só que o Dorival consegue extrair desse elenco o que o Jorge Jesus extraiu em 2019. Então, respondendo à pergunta, eu acho que até esse momento, nesse momento, fazendo essa declaração, eu acho pertinente. Ah, mas ele poderia ter contratado outro. Podia. Podia, óbvio que podia. Estava aí, ele contratou errado. Mas reparou um erro contratando agora. Vai ser campeão? Não sei, a gente não sabe. Mas que o Flamengo hoje joga um futebol que encanta a nós, da mídia, e principalmente os seus torcedores, para mim isso é inegável. São dois mundos diferentes, ô Zé. Paulo Souza e Dorival. Sim, isso é fato. Isso são dois não mundos negue diferentes. mais isso. Não. Isso eu nunca neguei e nem vou negar. Não tem como, né? Porque a gente sabe realmente da diferença. Mas eu não vejo. Eu acho que é uma fala oportuna do... Óbvio, como sempre é. Porque o Dorival Júnior estava livre no mercado no começo do ano, por que ele não contratou? Exato. Por que ele não teve a convicção? Sendo que o Dorival Júnior fez o trabalho... Não cabe fez o trabalho antes de entregar, né, para o Jorge Jesus, era o Dorival Júnior. Foi o Dorival Júnior que entregou para o Jorge Jesus, não foi? Foi o Dorival, que fez aquele trabalho de 6 meses, que chegou também para salvar o Flamengo e aí conseguiu fazer uma boa campanha e depois saiu para a entrada do... No Abel? Não, foi o Abel, desculpa. Abel, eu tava pegando. O Dorival foi antes. O Dorival foi campeão estadual. Sim, tá certo. Encaminhou a classificação, classificou o time na fase de grupos da Libertadores. Sim, na fase de grupos da Libertadores e tal. Entendeu? Eu, particularmente, assim, eu não vejo... Eu concordo com o seu Somani em relação à importância do treinador. Eu acho que o treinador é muito importante. Mas eu acho que quando começa o jogo, o jogador tem muito daquilo que... Porque senão é a história de ser eliminado e querer dominar, porque demitir, porque tudo é culpa do Dorival. Eu concordo com o seu Sormani nesse sentido de importância do Dorival no trabalho que ele fez. Isso é fato. Muito. Mas dizer que o Dorival foi maior contratação, isso é uma fala, para mim, no meu caso, foi uma fala oportuna, né? Porque quando estava perdendo, não falou nada. Quando o Dorival tomou de 3-0 do Inter, depois teve problemas de desclassificação contra o Atlético Mineiro, ninguém falou nada. Eu acho que é o seguinte, eu acho que você tem que surfar um momento, beleza. Mas não o diretor que poderia ter contratado o Dorival lá no começo do ano. Eu particularmente acho assim, mas eu valorizo o trabalho do Dorival. E acho que essa frase, ela quer te levar para um caminho de uma comparação. Porque o Dorival, ele veio, ele é isso. Porque quando você fala, mas o Paulo Souza nada, o Dorival tudo. Eu acho o seguinte, o Dorival, viraram para ele e falaram, você precisa chegar, resolver, feijão com arroz, a gente precisa ganhar. Ele faz isso muito bem, está fazendo até mais, porque eu não acho que o Dorival faz feijão... Não, eu estou falando o que pediram para ele, não é o que eu acho. Sim. Porque eu acho que ele faz mais que o feijão com arroz e ele te dá resultado. Agora, pediram outra coisa para o Paulo Souza, é bom que se diga. Ninguém chegou para o Paulo Souza e falou, você tem ganhado o Fluminense no estadual, que isso aqui é fundamental. Não pediram isso para ele.
Pediram para ele, reformula, faz o que você quiser, carta branca, você vai ter uns meses para pensar. E não bancaram isso. O que pediram então, assim, as coisas precisam conversar e não conversam ali. O que pediram para o Paulo foi aquilo que eles deveriam... Parece que o planejamento do Departamento de Futebol do Flamengo é ótimo. Trouxemos o Dorival, resolvemos tudo porque somos ótimos. Mas o que pediram para o Paulo foi aquilo que muitas vezes esses dirigentes não tiveram coragem de fazer, que era uma reformulação barrando Diego, barrando Felipe. O Dorival desfez tudo isso. Desfez tudo isso. Ele chegou, já botou o Diego Alves de goleiro. É um cara com quem ele tinha tido problema antes, né? Mas foi malandro o Dorival, né? O Gabigol já era parça dele, da época do Santos, um cara que joga pra ele. Primeiro jogo, ele colocou todo mundo. Diego Ribas, ele botou. Colocou todo mundo, vou colocar todo mundo, tá vendo? Não deu certo, agora eu vou fazer o meu time. E foi o que ele fez. Thiago Maia jogando, João jogando, Everton Ribeiro jogando, Pedro e Gabigol lá na frente. E ele colocou todo mundo para jogar. Colocou o Vitinho, deu sequência pro Vitinho. O Vitinho. Não, eu vou dar sequência pro Vitinho porque eu quero ver ele jogar. Ele não deu. Tchau, Vitinho, sai. Foi malandro, foi experiente e fez o trabalho dele da forma mais correta possível. Porque nenhum jogador pode questionar o Dorival agora para falar o seguinte: você não me deu oportunidade. Ele deu oportunidade para todos. Turma, abre o intervalo, já mais a Libertadores aqui no Futebol 90.